A paz do Senhor, queridos irmãos. Essa é a sua EBD em Estudo. Nós estamos transmitindo a aula de número 3 diretamente da congregação Polo de Boa Esperança, na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, campo da IEADERN. Temos como pastor, no nosso coordenador aqui do setor 2, o nosso pastor Assis, que está aqui do meu lado, né? E o coordenador de campo é o nosso pastor Abidênego Xavier. Então nós vamos transmitir essa aula de número 3, que tem uma temática interessante, a graça que alcança todas as nações. Pastor Assis, a sua saudação também é importante para os nossos ouvintes. E antes da sua saudação, queremos pedir que você se inscreva no nosso canal EBD em Estudo Parnamirim, Rio Grande do Norte. Você vai estar acompanhando todas as aulas, uma por semana. Essas temáticas maravilhosas são 13 aulas e essa é a de número 3. Pastor Assis. Queridos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que temos de estar diante das câmeras para passar algo precioso que é a palavra de Deus. E com a terceira lição, estamos aqui agradecidos a todos aqueles que já se inscreveram no canal e aqueles também que ainda não se inscreveram, se inscrevam, pois nós temos o maior prazer de toda semana estar passando um estudo detalhado para a glória do nome de Jesus. Amém. Isso, então, nessa temática, a graça que alcança todas as nações, pelo tema, nós já entendemos que a graça está se falando da salvação e a intenção e o projeto de Deus é alcançar todas as nações. Né? Então temos o textual, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, e o versículo 8. A verdade prática desta lição traz pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Então, a reconciliação, ser alcançado, ser perdoado, é justamente um ato da graça de Deus. Nós vamos aprender nessa lição muitas coisas acerca da graça. A salvação é afirmada como obra exclusiva da graça. Então, a salvação não é mérito humano. Também nós vamos aprender, Deus não faz distinção entre pessoas. Para esta graça, para esta salvação, ela está acessível a todos que creem e desejam. Né? E também vamos aprender que a salvação é um dom gratuito de Deus. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. O trono da graça está aberto para todo crente. E a conclusão dessa meditação, que nós vamos estudar todos esses pontos ao longo da nossa aula, crescendo em graça e em conhecimento, isso é muito importante, o crente não estaciona, ele está sempre crescendo na graça e no conhecimento. Isso faz bem, porque com certeza ele terá saúde na alma e uma vida de relevância, né? Uma vida com muita perseverança na presença de Deus. A introdução, o texto bíblico básico está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 ao 5, e os versículos 28 e 29, e do 36 ao 39. É uma riqueza, você vai poder ler e acompanhar o passo a passo desses versículos, e ele vai trazer justamente uma visão muito ampla das temáticas, das subtemáticas que nós vamos discorrer sobre ela. Então, a introdução, ele diz o seguinte: a expansão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Realmente, nós percebemos que no início da igreja, o desafio era o Império Romano, que perseguia bastante. Quem jamais pensou que dentro da própria igreja surgiria desafios tão difíceis, né? Então foi isso que aconteceu. Então trouxe dores, mas o Senhor
pela sua misericórdia, bondade e graça, deu condições aos seus servos, os apóstolos, para poder frear as controvérsias e trazer uma visão exata da graça salvadora. Assim, Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiu controvérsia que ameaçava a unidade da fé. Todas as vezes que surge algo que vai ameaçar a unidade da fé, nós precisamos recorrer ao Espírito Santo, o discernimento, para poder preservar o que Deus realmente quer de nós. Então, cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante dessa crise, a igreja buscou discernimento espiritual e fidelidade da Escritura, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. Então, nessa introdução, nós percebemos qual o problema que surgiu aqui. Os judaizantes, eles serviam a Deus conforme a lei mosaica. Mas como Cristo veio em cumprimento da palavra, e eles também aceitaram a Cristo, não entenderam no primeiro momento, então eles queriam que as pessoas vivessem na graça, mas continuassem praticando a lei mosaica, que era a circuncisão e tal. E isso foi necessário que no concílio fosse dirimido tudo isso, fosse esclarecido, e o Espírito Santo trouxe clareza e trouxe sensatez, preservando a doutrina da graça. Não é isso, pastor Assis? Verdade. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre quando a graça preserva a unidade da igreja. Então, a graça, ela não separa, ela preserva, ela junta, né? E foi o que aconteceu justamente aqui com os crentes, né? O Concílio de Jerusalém, realizado entre 48 a 50 depois de Cristo, o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Veja bem, aqueles judeus que tinham aceitado a Cristo, receberam a graça, eles agora estavam querendo que os gentios ficassem também com a circuncisão. Eles queriam trazer isso para justamente os gentios. Contudo, a tal exigência contrariava o ensino bíblico. Então, toda exigência que contrariar o ensino bíblico não é para se seguir adiante, mas sim para fazer uma análise com pessoas que realmente interpretem a Bíblia para se ter um denominador comum, para que não venha a se ter percas e também não alterar a fé daqueles que aceitaram. Tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Então, pela circuncisão, nenhum seria salvo. Não foi meio para justificação. Está em Romanos, capítulo 2, versículo 25 a 29. Sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcançada a todas as nações é pela a graça. Então, foi preciso realmente este concílio, mas era para melhoramento. E sempre, irmãos, que nós temos um crescimento, quando algo que você está fazendo, seja uma igreja, seja um departamento, você está na frente, quando há um crescimento, há problemas. Mas aqui sentou, observou-se a palavra de Deus para poder, assim, resolver
a situação biblicamente para a glória do nome de Jesus. Graças a Deus. Então, nesse concílio, né, é formado por homens capacitados, né, levantado por Deus, apóstolo, presbítero, anciãos, né, autoridades da época, sentaram para discutir o assunto. E aí eles recorreram a alguns relatórios dos próprios apóstolos da experiência de campo, né? Então, nós vemos aqui que eles recorreram ao relatório de Pedro, ao relatório de Paulo e Barnabé, para daí tirar uma conclusão. Então, o relatório de Pedro, que está no versículo de 7 ao 11, né? Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, que é bem conhecido de todos nós, né? Então, o Cornélio era aquele homem temente a Deus, não conhecia Cristo, vivia segundo a lei, mas não era um judeu. E o Senhor, observando o temor dele e a fé, então enviou um anjo à casa de Cornélio, e Cornélio recebeu esse anjo, e o anjo foi direto, dizendo que as orações dele, a maneira de viver dele, o temor, tinha chegado diante de Deus, as esmolas, e pediu que ele enviasse pessoas até Pedro, para que Pedro viesse à casa dele e dissesse o que ele precisava ouvir. Ele reuniu toda a sua casa. Enquanto isso, Deus fala com Pedro e mostra para Pedro, em revelação, que a porta dos gentios estava aberta. A salvação não era só para os judeus, mas também para os gentios. Pedro atende, chegando na casa de Cornélio. Então Pedro se apresenta, pergunta por que foi chamado. Cornélio explica o que o anjo falou. E aí Pedro, ali ele reconhece que Deus não faz acepção de pessoas, não discrimina, que o evangelho do Senhor Jesus Cristo é para todas as nações, para todas as pessoas, para todos aqueles que creem. E assim, Pedro recorre a essa experiência e relata no concílio a experiência que teve, porque o que aconteceu na casa de Cornélio? O Espírito Santo, que encheu os apóstolos em dia de Pentecostes, também encheu os corações, a vida daquelas pessoas que estavam na casa de Cornélio, porque o Espírito Santo desceu sobre eles receberam o poder, falando em novas línguas e profetizando. E Pedro se admirou, dizendo, porque o poder de Deus que caiu sobre ele no início, também caiu sobre os gentios. Este relatório serviu de base para que Tiago, posteriormente, tomasse a decisão acertada. Não foi isso, pastor? É verdade. Agora nós vamos para o relatório, o terceiro subtópico, o relatório de Paulo e Barnabé. Em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Então, eles fizeram a missão e Deus foi confirmando com sinais e prodígios aquilo que eles falavam a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho. Os milagres iam acontecendo e era confirmação daquilo que Paulo e Barnabé estavam pregando. Né? E milagres como a cegueira do mágico, né? A cura em Listra e o livramento de Paulo, testemunha e aprovação divina, é uma testemunha e aprovação divina. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 8 a 10, ele diz o seguinte, tá? E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Então era um sinal justamente daquilo que Paulo estava pregando e Barnabé estava pregando, Deus confirmando com sinais para a glória do seu nome. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça sem a exigência da lei. Então, a graça chegou aos gentios e ali trouxe grande alegria e crescimento da igreja através de Paulo e Barnabé. Verdade? Glória a Deus. E aí, após esses relatórios, né, uma vez que o concílio se reuniu com essas autoridades,
com o relatório de Pedro, com o relatório de Paulo e Barnabé, com todas essas experiências ocorrida nos gentios, e se faz necessário explicar quem é gentios. Os judeus, eles eram exclusivistas, então ele não se comunicavam, não se relacionavam. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. E para os judeus a salvação era só para eles, e Deus estava abrindo a porta, para que se entenda. Por isso que quando o Senhor usa Paulo e usa Pedro e dá essas experiências para que eles entendam que a salvação é estendida também aos gentios, aos demais povos, e Abraão disse que pela fé dele, né, ele registra, todas as famílias das terras seriam abençoadas. Não era só todas as famílias dos judeus, mas todas as famílias da terra. Aí o Tiago chega a uma conclusão, e é o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos que tem todos esses relatos. Do versículo 13 do capítulo 15 ao 21, está justamente o relato de Tiago, o justo, irmão do Senhor, ele é irmão de Jesus, e líder, respeitado da igreja, preside o concílio, com discernimento espiritual. Então, Tiago, ali observando os relatórios e buscando sempre o discernimento espiritual, com sensatez. Aí, após ouvir o testemunho, Tiago reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. Glória a Deus. Fundamenta sua proposta nas Escrituras, citada em Amós, no capítulo 9 e 11, porque fala-se de Davi, do reinado de Davi, e a descendência de Davi. Entendes que Cristo, né? Então ele é o descendente de Davi, e ele vai buscar esta revelação, e pelo Espírito Santo ele tem esse discernimento que a porta dos gentios estava aberta, e nessa profecia de Amós, que é lá no Velho Testamento. Né? Então, mostrando que a inclusão dos gentios já se fazia parte do plano redentor de Deus. Assim, afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. Foi essa a conclusão que Tiago chegou. Então, a salvação gentílica, né, o alcance dos gentios, ele não iria comprometer o projeto de Deus. Pelo contrário, iria se cumprir, porque Deus já tinha em mente a salvação gentílica, né? Então, Tiago continua aqui. A conclusão que ele chegou, mas se cumpre, né? Então, o concílio decide, Tiago não decidiu sozinho, mas ele decide, né? O concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão, idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e o ato de comer sangue. Então a gente percebe que aqui uma revelação maravilhosa, que a graça, como alguns entendem, né? A graça, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não queremos polemizar, mas se faz necessário citar. Então, Tiago deixa bem claro aqui no concílio que a falta dessas observações aqui, da carne sufocada, do sangue e da fornicação, né? Então, isso atrapalhava a vida cristã, comprometia a salvação. Então, Tiago chega a essa conclusão. Então, se afastar da fornicação, buscar a pureza, né? Se afastar da carne sufocada, da comida de sangue. Então, isso era prática que os gentios precisavam observar, mas não precisavam passar pela circuncisão e observar a lei mosaica. Dessa forma, então, Paulo, Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo, que está em Atos, no capítulo 15, o versículo 28, que assim diz. Atos 28, assim está escrito: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, foi a decisão do concílio, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que foi justamente não comer sangue, não comer carne sufocada
e não comer carnes oferecidas a ídolo e não praticar a fornicação. E assim a gente conclui este primeiro tópico e o assunto principal, né, desse primeiro ponto, quer dizer, da nossa lição, né, a palavra-chave é graça, que estamos falando muito nela, e a sinopse, que é o resumo desse primeiro ponto, diz: o Concílio de Jerusalém confirma a graça como base da unidade cristã. Então, a graça de Deus, ela trabalha a unidade cristã, ou seja, ela põe à parte as controvérsias, ela destrói, digamos assim, os entraves errados e produz unidade para que a igreja continue servindo ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. O segundo tópico, irmãos, fala um presente de salvação para todos. Então, todos receberam este presente. A salvação foi para todos. O que é a graça de Deus? Né? A palavra graça, charis, significa favor, bondade e dom imerecido. Né? No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano. Não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Nada que eu venha fazer, né, vai chegar para servir para a minha salvação, mas pela graça de Deus, nós fomos alcançados para esta salvação. Então, nós não temos méritos, né? Nós não podemos, eu sou salvo porque eu fiz isso ou faço isso. Não. Nós somos salvos pela graça de Deus que nos alcançou e alcançou a todos ali em Antioquia, né? Diante do drama, né, universal do pecado que separou toda a humanidade de Deus, que está em Romanos capítulo 3 e o versículo de número 23, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. Então, é através da graça que nós recebemos o meio justamente da reconciliação com Deus. Nós estávamos distanciados, separados, né? Mas através da graça de Deus veio a reconciliação através de Cristo Jesus. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está em Romanos, capítulo 5, e o versículo de número 20. Então, a graça de Deus ela é muito importante tanto para o judeu quanto para os gentios. Então, nós, graças a Deus, recebemos essa graça do Senhor e estamos salvos e aqui anunciando esta salvação pela graça de Deus. Glória ao nome de Jesus. O segundo subponto do ponto 2, um presente de salvação para todos, né? Então, quando ele diz um presente de salvação para todos, está querendo realmente reafirmar que a salvação está aberta para todos aqueles que creem. Foi isso que Jesus falou. Então, o subponto 2, Jesus Cristo como a manifestação da graça. Então, quem é a graça de Deus? É Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a graça de Deus que traz salvação para as nossas vidas. Então, a graça alcançada alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Segundo Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, diz isso, que ele sendo rico, né, Jesus, ele abriu mão de sua glória. A Bíblia diz que ele se despojou, né? Não usou as suas prerrogativas, ele se esvaziou, ele abriu mão da sua glória, se fez pobre para poder nos enriquecer. E aí, pastor Assis, nós somos ricos, rico da graça de Deus, porque Cristo em nós, Cristo em vós, Paulo escrevendo aos Colossenses diz, é a esperança da glória. Então a graça de Deus se fez salvadora, é isso, ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica
e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa, que está em Romanos 3:24. E assim está escrito no 3:24 de Romanos. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós somos justificados pela graça, pela redenção em Cristo Jesus. E nós estamos aqui meditando em 4 tipos de graça. A graça preeminente, que é aquela graça inicial, é aquela graça do livre-arbítrio, você tem uma escolha. O Senhor coloca diante de você a salvação, Ele oferece a sua graça, que é Cristo, e você pode escolher se você quer ou não, é a graça preeminente. Mas também tem a graça justificadora, é a segunda, é a jurídica, né? Então, quando você aceita Jesus, imediatamente você é justificado, é a graça justificadora. E tem a graça santificadora. Ela também exige de nós um comprometimento, já está dizendo a palavra, santificadora, de santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a terceira graça é a graça santificadora. E a quarta graça, que se faz necessário falar, é a glorificadora. É quando você estará vivendo no céu com o Senhor. Então, essa é a quarta graça. E assim, sua morte substituta e ressurreição garantem redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. Esta graça está aberta a você, a sua família e a tantos quantos queiram entregar a sua vida a Jesus. Essa graça de Deus, que é Cristo, ela está acessível a todos aqueles que creem. Esta é a graça de Deus, pastor Assis. Graças a Deus. Terceiro subtópico do tópico 2 diz assim: a graça é para todos os povos, sem exceção. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente aos judeus e gentios, pela graça mediante a fé, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e o versículo de número 11, que diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15 e o versículo de número 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aqui é a questão acerca do rito mosaico, né? E a Assembleia em Jerusalém, nós cremos que assim como eles, né, foram salvos, nós também somos salvos pela graça do Senhor, né? Como eles também, reafirmando. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Então, aquele que invoca o nome do Senhor, assim como está em Romanos, capítulo de número 10 e o verso de número 13, diz assim, palavra de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Então, isso aqui é algo que nós podemos observar que a graça alcança a todos. Essa graça universal deve ser recebida, lógico, pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador da humanidade. Não há outro Salvador a não ser através de Cristo Jesus. Recebemos a graça de Deus, mas através de Cristo Jesus, nós, né, assim chegamos à fé para a glória do nome do Senhor. Efésios capítulo 2 e o versículo número 8 diz assim, a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, pelo meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Que coisa boa, coisa maravilhosa, receber de Deus esse dom, né? Diante dessa graça tão ampla
e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas a viver sob o seu governo. Né? Então, quando você vive sob o governo, né, da graça que você recebeu de Deus, você observa as Escrituras e vai procurar justamente a viver de acordo com as Escrituras sagradas, que você recebeu de Deus pela graça, sois salvos. Né? A graça salva também, ensina, corrige, fortalece. Então, tudo isso a graça faz na minha vida e na sua vida. Quem foi alcançado por essa, responde com gratidão, fé, perseverante, e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Então, uma vida que glorifica o nome do Senhor, primeiro, deve ser obediente a Deus. Segundo, com amor, não é impondo, não digamos assim, querendo impor alguma coisa para você, mas sim pela fé em Jesus Cristo e com amor. Você cumprindo a palavra de Deus com amor, com certeza esta graça fica mais abundante na nossa vida. O sinopse do tópico 2 diz assim: a graça de Deus oferece salvação a todos por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é importante, né, para todos nós. A graça nós recebemos e através de Cristo Jesus nós chegamos à salvação para a glória do nome do Senhor. E assim, terminando esse ponto 2, né, um presente de salvação para todos, nós, com essa sinopse, entendemos que o presente de salvação para todos é Cristo Jesus, o Senhor. Né? E assim chegamos ao último ponto, que diz assim, crescendo na graça. É necessário, quando se fala de crescimento, é horrível uma pessoa estacionada. É preciso que prospere, que cresça, que se desenvolva, né? Para poder se fortalecer. Então, esse terceiro ponto, crescendo na graça. E o primeiro subponto diz assim, como nos aproximar do trono da graça? É preciso se aproximar para poder crescer. Então, Hebreus 4:16, ele diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, como, pois, nos aproximarmos do trono da graça? Com confiança. É preciso ter confiança, perseverança em buscar o Senhor para que alcancemos a sua misericórdia em tempo oportuno. Ou seja, seja qual for a situação, seja qual for o momento, seja ele de dificuldade ou não, todas as vezes que você se aproximar do trono da graça, você vai encontrar a misericórdia da parte de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento, equilíbrio. Amadurecimento, equilíbrio. Uma pessoa que ela se torna uma pessoa, digamos assim, confiante, preparada, cheia de fé, cheia de esperança. Então, uma pessoa fortalecida. Em todo o tempo que você olha para uma pessoa que tem maturidade, você vai encontrar resposta, você vai encontrar exemplo de vida cristã, porque essa pessoa vive em função da graça. Então, continuando, amadurecimento espiritual contínuo. 2 Pedro, no capítulo 3 e o versículo 18, diz assim, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, como é um crescimento de graça contínuo, nós vamos desaguar na eternidade. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana. Se você beber da água que eu lhe der, dentro do seu coração, vai se formar uma fonte, da qual fará com que você mergulhe na eternidade. Então, você vai sair na eternidade, né? É um mergulho interessante. Né? Então, você bebe da água que Cristo lhe dá,
Ele que é a graça de Deus para nós, o presente de salvação, e você entra por ele, que ele é a porta, e você vai desaguar na eternidade. É a graça glorificada, a graça da glorificação, que é justamente o nosso destino final. Continuando assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Então, não é nas forças humanas, não é na ciência, não é no intelecto, não é. Não é os méritos humanos, é a graça de Deus. E graça, como nós já vimos, ela não é merecida, não é por merecimento, não é por mérito, não é por obra. O próprio nome está dizendo, graça é presente, porque Cristo é o presente de Deus para nós. Então, é isso que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, 19 ao 22, e Efésios 3, 12. Além disso, aproximamos-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus se aproximem mais com confiança e com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado, coração singelo, singeleza de coração, né? Que o Senhor jamais despreza. Então o salmista, no Salmo 51, versículo 17, ele diz que um coração quebrantado, um coração humilde, um coração singelo, jamais será desprezado por Deus. É uma porta aberta. É a certeza que Deus vai te atender, que Deus vai te assistir, que Deus vai te abençoar. Com confiança e fé, com humildade e com singeleza de coração. O Senhor jamais despreza. Por isso, o trono é chamado de trono da graça. Dele procede misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Glória a Jesus. Coisa linda, né? Do trono da graça de Deus procede tudo isso: misericórdia, perdão, socorro, né? E poder espiritual. O segundo subtópico diz assim: quando devemos nos achegar ao trono da graça? As Escrituras nos orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Está justamente em Hebreus capítulo 4 e versículo 16, que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível, no momento exato da nossa necessidade. Com efeito, Deus é socorro bem presente na angústia. Está escrito no Salmo número 46 e no verso de número 1. Né? Então, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Com certeza, você que está nos assistindo, você já passou por algum momento de dificuldade e que pediu a Deus, né? Orou ao Senhor, e Ele chegou com o seu socorro bem presente no momento em que você estava carente e necessitado. Esse é o nosso Deus. Né? A graça não é inacessível, nem reservada a poucos, mas permanece aberta a todos os crentes. Olha que coisa linda! Ela permanece aberta para todos os crentes. Que coisa boa é saber que essa graça está ainda aberta para todos os crentes, que podem se chegar com confiança hoje, sempre pela fé em Jesus Cristo. Então, através da fé, você pode chegar e alcançar esta graça, através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem? Assim, pastor, estamos agora nos aproximando do fim, é o último subtópico, é o 3, para concluir a nossa aula de hoje. E este terceiro subtópico, ele diz, é o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça. O que recebemos? Essa pergunta
realmente vai trazer respostas maravilhosas. Vamos ver o que recebemos. Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a sua vontade. Filipenses 2,13 diz que Ele é quem opera em nós, tanto no querer como no efetuar. Então Ele é quem opera. E Ele operando, Ele traz para nós, pela graça, esse perdão, fortalecimento, misericórdia, fortalecimento espiritual, a misericórdia e a capacitação para justamente operar e ser operante, né, ativo no reino de Deus, onde o Senhor vai usar-nos como instrumento para a transformação, para abençoar vidas e para promover o seu reino aqui na terra. Assim, toda a vida cristã depende desta graça. Toda a vida cristã. A vida cristã desprovida da graça não é vida. Então, toda a vida cristã depende desta graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. 2 Pedro 3,18, ele afirma isso, mas Tito também traz uma revelação maravilhosa, no capítulo 2, o versículo 11 e o versículo 12. Assim está escrito, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Não entra no céu quem não quer. A graça de Deus se fez, ela foi manifestada, trazendo salvação a todos os habitantes da terra, em todos os tempos, a todos os homens. Então, é isso que Pedro diz. E o 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, é preciso que se diga isso, vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e piamente, ou seja, piedosa. Uma vida sóbria, uma vida justa, uma vida piedosa. É a santidade, é a terceira graça, né? É a graça da santificação. E aí, além disso, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados. Então, a palavra de Deus, a graça de Deus é manifestada na sua palavra, segundo Timóteo 3,15. A pregação do Evangelho, Romanos 1,16, é a graça de Deus manifestada na pregação. Na oração, a oração do justo pode muito em seus efeitos, também é obra da graça de Deus, está em Hebreus 4,16. O jejum era uma prática que Jesus muito fez, conduziu, ensinou os apóstolos, ensinou acerca do jejum e o valor do jejum, Mateus 6, de 19 a 18, e a adoração, porque Deus procura verdadeiros adoradores, Colossenses 3,16. A plenitude do Espírito Santo, que aí já diz respeito a uma vida cheia do Espírito Santo, que aí entra o batismo, entra operações miraculosa, maravilhosa, milagres, que é o sobrenatural de Deus, né? Está em Efésios 5,18. E a comunhão, a mesa do Senhor, que está em Atos 2,14, aquela passagem bíblica tão conhecida, que era um coração e a alma da multidão. Ninguém tinha nada como o seu. Tudo era comum. Uma vida demonstrada por meio da comunhão e do amor. Então, era assim que a igreja, foi dessa forma que a igreja iniciou. A graça traz todas essas maravilhas para a nossa vida. E assim a gente encerra a nossa lição com a sinopse do ponto 3, que diz: crescer na graça é viver dependente de Deus por fé e comunhão. Então, a vida do crente ela é pautada em fé e em comunhão. Glória Graças a Deus. Que bom, né? Resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo o caminho para a expansão universal do Evangelho. Isso aí é Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Desse modo, esse marco histórico ensina que a igreja deve enfrentar desafios doutrinários, mas olha só como a igreja deve enfrentar os desafios doutrinários, com fidelidade bíblica, certo? Foi isso que foi observado no concílio, né, no concílio,
humildade pastoral e também a plena dependência do Espírito Santo, cumprindo a sua missão entre todas as nações, assim como está escrito em Mateus, capítulo 28, e versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá? Então, aqui chegamos a esta bela conclusão desta lição para a glória do nome de Jesus. Esperamos que você também seja abençoado com esta lição e que o nome de Jesus venha a ser glorificado também na sua vida. Essa foi a sua EBD em Estudo, aula de número 3, e nós queremos dizer um até logo, então até a próxima aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Deus abençoe.